Deixa eu dar um ok, ele ficou aí no chat. E aí eu quero fazer Boa tarde a todos os professores que estão presencialmente ou virtualmente, né, participando do Seminário Carreira. Eu primeiro vou me apresentar. Meu nome é Cláudio Mendonça, sou professor do Colégio Universitário, né, dessa universidade. Da Pruma, e estou aqui para coordenar essa mesa, que vai ter dois valorosos companheiros que vão estar contribuindo para esse debate. Antes de chamá-los e chamá-las, né, para a mesa, só situar um pouquinho, né? Esse seminário ele é muito resultado de uma demanda e uma discussão também nacional. O nosso Sindicato Nacional está organizando um CONAD extraordinário, que vai acontecer entre os dias 11, 12 e 13 de outubro em Brasília, e que nesse CONAD extraordinário, o debate central e único, né, de tema único, é justamente sobre a carreira. E nesse sentido, a Pruma, né, através de assembleias, muito resultado também das assembleias de greve, da compreensão que a diretoria e o conselho de representantes avaliaram que seria fundamental a gente fazer esse seminário para contemplar tanto os colegas aqui do continente, como também os nossos colegas sindicalizados ou não sindicalizados que queiram participar virtualmente. O seminário ele tem como desafio, né, discutir e refletir sobre os princípios e desafios da nossa carreira nacional. Nesse sentido, eu queria, antes de chamar também o nosso colega, fazer uma rápida autodescrição, né? Eu sou um professor de estatura mediana, sou negro, estou usando uma camisa branca da seleção da Palestina, e nesse sentido queria chamar primeiramente a professora Clarice Rodrigues. Ela é professora da Universidade Federal de Ouro Preto e está representando aqui a direção nacional do ANDES. Ela é vice-presidente do Leste, Regional Leste, e também é da coordenação do GT Carreira, que todos sabem que o nosso Sindicato Nacional tem GTs, e ela é uma das coordenadoras desse GT.
Nesse sentido, também queria chamar o professor Amaury Fragoso. Sou Amaury Fragoso, é professor da Universidade Federal de Campina Grande, atualmente é da base da seção sindical, né, dessa universidade, mas já foi da direção nacional, né, do Sindicato Nacional, foi tesoureiro do nosso Sindicato Nacional e que estará aqui também para contribuir com as discussões referentes à nossa carreira. Na conversa aqui com os expositores, né, a gente vai, Clarissa, né, isso, Clarissa, vai começar, ela vai ter em média de 20 a 30 minutos para expor, né, as reflexões e acúmulo de discussões que o GT e nacionalmente vem realizando. Abre para a plateia, para o público, né, que quiser fazer alguma pergunta, questionamento, dúvida referente às questões aqui apresentadas pelos palestrantes. Ok? Pode ser? Aí eu vou avisando em 10 minutos, 15, te passando aqui a setinha, né? Boa tarde a todas, todos e todos. O público agora é um pouco diferente, né, do que a gente teve pela manhã, isso é bom, porque acho que possibilita diversos debates, né, então, também para quem está em outros campos nos ouvindo, o pessoal me falou que vai ficar depois, vai para o YouTube, eu acho que é uma discussão importante. Como o Cláudio disse, faz parte, esse debate, esse seminário, eu acho que é uma iniciativa super importante da Apruma, porque faz parte desse nosso debate sobre o CONAD extraordinário. Em Fortaleza, no nosso 42º Congresso, nós, da diretoria atual, nos colocamos o desafio da discussão da carreira de maneira mais aprofundada. E por que surgiu essa necessidade? Na verdade, a gente fez uma discussão pela manhã do ponto de vista mais histórico, e na história mais recente desses 43 anos do nosso sindicato, 2012 foi um marco, porque a gente tinha um acúmulo de carreira, né, que eu falei bastante sobre isso, e o professor Amaury também, e o que a gente tem hoje, enquanto carreira, é derivado de 2012. Então, acho que essa é uma discussão importante. O que aconteceu em 2012, relembrando um pouquinho? A gente tinha uma discussão aprovada nas nossas instâncias deliberativas de um projeto de carreira, mas nós tivemos algumas questões que apareceram nesse bojo, que foi a questão da expansão das instituições. Nós tivemos diversas redes estaduais, né, então, seções sindicais das universidades estaduais entrando para o nosso sindicato, uma grande quantidade. Nós temos a criação da carreira EBTT, que também nos coloca diversos desafios. E nós tivemos um grupo de carreira criado pelo governo federal para discutir reestruturação da carreira, depois do PURCS lá de 85, que terminou, enquanto legislação foi até 87, do ponto de vista da regulamentação das questões colocadas lá em 85. E nesse ano de 2010, 2011, a gente teve, então, esse grupo de trabalho do governo apresentou uma proposta de carreira que não atendia às reivindicações da categoria. A partir disso, há uma greve grande da categoria, Peleguifes assina um acordo à revelia da categoria, esse acordo deriva na lei 12772. Lembrando que a 12772 teve mudanças, até 2016 ela foi sendo aumentada, regulamentada. Então, a gente tem, hoje, uma carreira que coloca isso. Quando o professor Amaury colocou a desestruturação da carreira do magistério federal, pensando nesse acúmulo dos princípios que a gente tinha, quais as questões? Porque as pessoas falam assim, o que desestruturou na carreira? Que mudança que teve? Óbvio que a gente pode fazer diversas análises, tem muitas coisas que a gente pode fazer, mas do meu ponto de vista, e aí acho que é um debate, a principal questão é essa relação, e eu não estou dizendo que é a única, tá? Mas, assim, uma das principais é a relação de pensar que nós temos a dedicação exclusiva como um princípio, então 40 horas com dedicação exclusiva, mas nós temos outras situações da categoria, que são 20 horas
e 40 horas sem dedicação exclusiva. Toda a discussão era que toda a geração de malha salarial partiria do 20 horas. A partir disso, dobro para 40 horas, e a dedicação exclusiva com a porcentagem em relação a 20 horas de 3,1 vezes mais, de 20 horas, 3,1 vezes mais. Isso é quebrado. Então, a gente tem, o professor Amaury colocou pela manhã, a proporção entre 40 horas e 40 horas DE é uma diferença mínima. E é por isso que hoje nossos departamentos, dependendo do departamento, tem gente que tira DE, volta para DE. Né? Se a pessoa conseguir um projeto que tem que acabar com a dedicação exclusiva, ela vai lá e pede aprovação do departamento para não ser mais DE. Acabou o projeto, volta e vira DE. Porque essa diferença é muito pequena, mas o DE, do ponto de vista do pragmatismo, coloca para algumas pessoas a impossibilidade de ter determinados convênios. Mas, ao mesmo tempo, vamos lembrar do que eu falei hoje pela manhã, que é o Marco Legal da Ciência e Tecnologia, que coloca também uma outra situação. Então, a gente vem numa discussão de carreira tímida depois disso, acho que 2012 é um marco até de minimizar essas discussões na nossa categoria. Nós temos outras lutas pós-2012, nós tivemos greves, temos depois o governo do inelegível como um marco também importante, mas quando a gente tem esse governo Lula, eu não diria 3.0, né, um 0.3, porque as condições são bem diferentes, a gente apresenta no primeiro dia do governo já a nossa pauta de reivindicação, em que coloca toda a questão do revogaço, ou seja, pautas importantes nessa luta histórica da nossa categoria, inclusive com as questões da reforma da Previdência, e também a questão da reestruturação da carreira. O governo cria, para a discussão com o funcionalismo, algumas mesas. Uma mesa central, que pega, então, todo o funcionalismo público, mesas setoriais, que vão, então, fazer a discussão de carreira, e mesas específicas. A partir dessas mesas, reacende, eu acho que de uma maneira mais intensa na nossa categoria, a discussão de carreira. Lembrando que nós ficamos o ano de 2023 todo apresentando as propostas do governo, o governo chama a mesa central, o funcionalismo apresenta, via Fonasef, diversas questões, dentre elas a questão da recomposição salarial, não vai e volta, a primeira mesa para discutir carreira é só em agosto de 2023. Nós participamos dessa discussão, apresentamos o projeto de carreira do Andes de 2011. Aí o governo colocou assim, a primeira mesa era somente para dizer que tinha uma mesa, né, as pessoas se apresentarem. Na segunda mesa, e discutir como que funcionaria essa mesa. A segunda mesa, que as entidades ali presentes apresentassem a sua proposta de discussão de carreira. Então, o Andes apresenta o projeto de lei para as federais lá de 2011, mas também participa o Sinasef, e como um desejo pessoal do Feijó, que era o que estava organizando a mesa, também é chamada pela Eguifes, que diz que não tem nada de ruim com o que a gente tem hoje, defendendo a existência daquela mesa. Nós apresentamos, e a terceira mesa, a terceira reunião dessa mesa, foi o governo dizendo o seguinte: vocês tiveram uma reestruturação recente, que terminou em 2016, e então a gente não vê na lista de mudanças de negociação com as categorias a questão da carreira, nenhuma necessidade de mudança. E apresenta a questão do reajuste salarial como uma alteração na carreira. A partir daí, a gente tem todo um desenrolar da resposta que o nosso sindicato dá, o Congresso em Fortaleza discutindo a questão da greve, porque eu estou dando saltos aqui na história, né, gente, para a gente conseguir avançar. Mas isso fez com que, o que eu queria chegar é que isso fez com que a categoria discutisse de maneira mais intensa as questões de carreira, porque isso é colocado, então, inclusive, como pauta de reivindicação, de uma maneira mais intensa, não que não tivesse sido colocado em outros momentos. Na discussão toda dos 74 dias de greve, essa discussão de carreira vai e vem de diversas maneiras. Já no 42º Congresso, então, a gente coloca a discussão da existência de um CONAD extraordinário e também que a gente tivesse uma reunião conjunta dos setores das federais, estaduais
GT Verbas, GT Carreira, para fazer essa discussão de preparação para o CONAD extraordinário. Isso se dá, essa reunião acontece exatamente 2 dias depois do final da greve, no dia 28 de junho. E aí, nessa reunião que aconteceu lá no auditório da UNB, no mesmo lugar onde nós teremos nosso CONAD, ela foi no bojo, então, das discussões da greve, né, de finalização da greve, e aí a gente, não há um ponto específico aqui da discussão, mas eu acho que faz parte. No termo de acordo, há mudanças em relação à aglutinação da entrada e alterações nos steps. Bom, o que a gente ia discutir nessa reunião conjunta? Primeiro, as discussões que nós tivemos, lembrando, não sei quem lê os relatórios, né? Eu sou igual a traça, né? Eu leio, apesar de não ser mais em papel, mas nem todo mundo lê os relatórios das reuniões, né? Eu leio todos os boletins administrativos da minha universidade e os relatórios. Nós, no 42º Congresso, uma das questões colocadas é que todos os TRs que apresentassem discussões de carreira seriam remetidos para o CONAD extraordinário e não seriam apresentados no Congresso, no CONAD de Belo Horizonte. Então, o que a gente fez nessa reunião conjunta foi apresentar quais que eram essas questões, e lembrando que no Congresso também apareceu um novo GT, foi criado um novo GT, que tem alguma relação com as discussões de carreira, que é o GT de multicampia. Porque apesar do nosso sindicato fazer diversas discussões de multicampia ao longo de todos esses anos, se a gente for pegar resoluções sobre multicampia, a gente tem diversas, mas é criado um GT específico, e eu acho que ele também responde a uma necessidade, que é essa expansão das instituições com multicampia. Então, a gente apresenta nessa reunião conjunta o que tinha sido remetido, as propostas que apareceram no encontro das estaduais, municipais e distrital, o que apareceu no GT Multicampia, e alguns temas de debate que tem muito a ver com esse projeto de lei. Porque qual foi a situação colocada para a gente na greve? Nós temos resoluções e que hoje a gente tem uma estrutura diferente. Vou dar um exemplo muito simples. No projeto de carreira, lá de 2011, colocava que o piso gerador para 20 horas seria o salário mínimo do DIEESE. Isso nos coloca um desafio de diversas ordens. Primeiro, não é um piso considerado oficialmente. Segunda coisa, se a gente usa esse valor com os valores atualizados, a gente teria, no topo da carreira, um salário, inclusive, acima do teto do funcionalismo público. Como que a gente negocia isso com o governo? Quais as questões de negociação que a gente coloca se a gente tem uma resolução que o piso gerador tem que ser o mínimo do DIEESE? Outra questão colocada. Nós temos, naquele projeto de lei, que a proporção de progressão é de 5% para cada nível. Mas nós temos hoje, na situação da carreira, uma questão que foi bastante discutida, inclusive por causa do acordo de greve, steps de 6%, e o sonho de todo mundo, né, que é o 25% de adjunto 4 para associado. Então, ou seja, existe uma desestruturação geral que como que a gente apresenta, como que a gente discute essas questões. Outra questão colocada, a questão dos intertícios. Tudo isso, então, faz com que a gente tenha que, do ponto de vista das federais, colocar, mas tem outras questões colocadas, que é a questão que aparece também como pauta de greve dos EBTTs. Então, hoje a gente tem uma situação, se a gente está discutindo uma carreira única, e que a gente tem situações como a portaria 983 tinha colocado, ela foi revogada agora, mas ela volta a valer uma 750, que era lá de 2016, que apresenta problemas bem semelhantes que nosso sindicato já tinha denunciado, tem essas questões. Princípio, que eu falei de manhã, ingresso por concurso público. Hoje nós temos uma situação muito importante, que inclusive no GT-PCGDS tem sido discutida, que é a questão das cotas no concurso público. Nós temos discussões colocadas que não existiam lá em 2011, como uma discussão
viva no nosso sindicato, as questões de gênero colocadas, que foram muito, tiveram uma visibilidade grande na discussão, por exemplo, da pós-graduação, que foi a questão da CAPES, né, de pessoas que perderam possibilidade de ser bolsista do CNPq por ter tido licença maternidade, mas elas se colocam também na carreira, ou seja, como que a gente discute questões de carreira com essas situações hoje colocadas, e que esses problemas existiam, veja, a gente tinha lá no governo Fernando Henrique, GED, que licença maternidade, a gente perdia essa GED. Hoje a gente avançou que a gente não aceita mais determinadas questões, mas como que isso se dá na carreira? Fruto da nossa luta e como que isso aparece lá na legislação. Então, todas essas questões foram apresentadas e nessas discussões apareceram alguns temas de debate, por isso que eu coloquei aqui essa discussão mais para tarde como desafios, né? A questão de, pensando lá no projeto de lei de 2011, as diversas questões da relação T20, T40 e dedicação exclusiva, a questão dos STEPs, a questão dos níveis dos STEPs, a questão de todo mundo poder chegar ao topo, independente da titulação, mas que a retribuição por titulação seja, quando eu entrei na categoria, a discussão sempre nas assembleias da DUFOP era uma única linha no contra-cheque. Parece uma coisa tão longe, né? Mas lembrando que os funcionários do INEP, eles fecharam, e da FNDE, foi a última categoria a fechar acordo, dessas todas que o governo tinha aberto negociação, e uma das reivindicações que eles conseguiram foi incorporar as retribuições no vencimento básico. Então, fica parecendo uma utopia, mas, na verdade, fruto da luta, algum conseguiu, né? E aí a gente teve a discussão dos TRs, e o que a gente conseguiu acumular nessa, como desafios? A questão da formação continuada, da titulação, a gente pegou os princípios colocados lá no caderno 2, e quais os desafios em relação a esses princípios. A titulação não pode ser impeditivo para a carreira, lutar para que em todos os sistemas, onde não haja retribuição por titulação, adicional por titulação, que isso seja implantado imediatamente. Olha que interessante, né? A gente falou, e tem ligação com a progressão. A IN 66, lá do governo Bolsonaro, deixava uma questão muito ruim para as progressões, né? Diversas seções sindicais entraram na justiça, e ontem a UNIR conseguiu, já tinha um parecer da AGU em relação a isso, além do parecer da AGU, ontem a ADUNIR teve o resultado do judicial, que é o que a AGU já falava. A universidade tem que pagar tudo, considerar todos os intertícios e pagar o retroativo. E isso foi vitória da luta, porque, veja, inclusive durante a greve, o pessoal da ADUNIR foi em Brasília com a nossa assessoria jurídica nacional, quem estava lá no plantão, e fruto dessa luta. Por quê? Porque a gente tinha essa questão da titulação do doutorado, do mestrado, não entrava, não aceitar, por exemplo, a data da defesa, né, da que você tem a ata como valendo para o doutorado, então várias questões. Que isso seja levado para a aposentadoria, essa questão da luta pela aposentadoria é uma questão muito importante, que não aparece em todos. A questão da valorização do tempo de serviço, o regime de trabalho, ou seja, a DE como um regime preferencial. Eu fui no encontro da Regional Rio Grande do Sul, e lá surgiu uma discussão que eu achei bastante interessante. Se a gente está dizendo do T20, inclusive como um gerador para depois uma malha salarial, que é muito estranho a existência do T40. Então, que a gente nem deveria defender T40. É uma discussão que em alguns encontros e algumas sessões tem feito, que a gente deveria trabalhar só com T20 e 40 horas com dedicação exclusiva, porque qual o sentido de ter um T40? O T20 tem algumas explicações muito pontuais, que não devem, por isso, preferencialmente, dedicação exclusiva, mas surgiu essa discussão em algumas sessões sindicais. Eu acho que é um desafio para a gente, né, ainda dá tempo de escrever textos sobre isso, para colocar a questão dos concursos públicos com dedicação exclusiva. Para a gente, isso não aparece muito, foi o que eu falei de manhã, mas nas estaduais, isso aparece. Foi o mote da greve, inclusive, da Federal do Ceará, das estaduais do Ceará, onde
os concursos não eram para dedicação exclusiva, e para você ter dedicação exclusiva, é tipo um percentual. 10% dos professores vão poder ter dedicação exclusiva. Então, se a gente está falando de uma discussão para a categoria toda, isso é uma questão importante. Que não tenha restrição. A questão da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, que isso não seja impedimento na carreira, toda aquela discussão que a gente colocou. E uma das questões muito colocadas é a questão da carga horária. Carga horária é um outro desafio, porque há uma discussão da LDB, mas isso ela vai aparecer de diversas maneiras nas instituições. A gente tem a contradição da autonomia das instituições, mas uma autonomia sem muita isonomia. Um exemplo muito simples. Tem lugar que é um mínimo de 8 horas. Tem lugar que considera um mínimo de 8 horas na graduação. Tem lugar que considera na graduação e na pós-graduação. Tem lugar que considera, como no meu departamento, um ranking. Se eu tenho determinadas atividades, eu tenho 8 horas. Se eu sou pesquisadora 1, eu tenho 8 horas. Se eu não tenho, se eu só tenho alguns projetos de extensão, aí eu vou ter 10 horas, com faixas. E aí isso vai dizendo, colocando uma situação que, como você tem mais tempo na sala de aula, você tem menos possibilidade de conseguir se dedicar à pesquisa. Então, essa questão de a indissociabilidade se coloca, inclusive, nessa discussão de carga horária. Tem instituições que você tem mínimo de 16 horas dentro da sala de aula. E, em relação aos nossos colegas EBTTs, que é o caso aqui do Cláudio, nós temos, se você tem uma carga horária elevada na sala de aula, como que você vai fazer ensino e pesquisa, a extensão e a pesquisa, sendo que grande parte da sua carga horária está nos colégios de aplicação? Nós temos situações diversas. Em Goiás, são 25 horas na sala de aula para o pessoal da educação básica. Na Federal do Pará, não. Tem 10 horas na sala de aula. O restante é dedicado à pesquisa, à extensão, todos esses horários. Veja, são instituições federais, colégios de aplicação que têm uma realidade totalmente diferente. Então, essa questão se coloca como um desafio para a gente em como colocar isso. Uma questão bastante polêmica, que apareceu no nosso congresso, que apareceu no CONAD, que apareceu na reunião do GT Carreira, que apareceu na reunião do GT Campia. A questão das atividades penosas e dos locais de difícil acesso. Principalmente colocado para algumas instituições da região norte, foi uma questão muito colocada, e a gente tem que discutir. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho uma posição, né, que a diretoria tem uma posição, mas foi uma discussão colocada pela categoria. Se a gente está dizendo de isonomia, discutindo toda essa questão de ensino, pesquisa e extensão, de não ter os penduricalhos, que foi uma discussão da greve, como que a gente coloca essa situação numa desigualdade? Comparar uma universidade na cidade de Belo Horizonte, como é o UFMG, com uma instituição como a Federal do Amazonas, que tem uma multicampia, num estado gigantesco, que você só chega de barco, são situações muito diferentes. Mas como que a gente discute a isonomia da categoria diante dessas situações? É um desafio para a gente, do ponto de vista da nossa base, da nossa categoria, discutir e aprovar resoluções em relação a isso. Como que a gente vai lidar com essa situação? A questão, então, dos níveis remuneratórios, de qual que é o nível, e aí tem surgido diversas discussões. A gente mantém essa questão, lembrando que é uma discussão que serve para a gente, do ponto de vista do nosso sindicato como um sindicato nacional, não é só para as federais. Como que a gente coloca essa discussão de 20 horas do piso gerador para isso? Como que a gente vai, enquanto sindicato, negociar, pensando nos princípios que a gente tem, quais os mínimos que a gente vai colocar em mesa de negociação? Nesse sentido, surgiu, principalmente no setor das federais, a discussão de usar o piso da educação básica como uma discussão. Eles têm isso muito mais forte do que a gente. Qual a discussão que eles têm colocado? Isso para ser o gerador do T20.
E aí fizeram simulações em relação a isso. É um desafio para a gente colocar. Outra questão como desafio. Eu tinha falado, né, mais cedo, plano de capacitação, mas como que essa necessidade da nossa carreira, que ela não se dá só em termos de você chegar no topo rápido, mas a valorização em relação à formação continuada, como que ela se dá quando a gente tem editais internos não tem código de vaga, não tem tanto de questão para as pessoas saírem para fazerem mestrado, doutorado, pós-doutorado, fazer um ranqueamento dentro da instituição para isso. Essa questão da valorização do tempo de serviço, como que ela vai se dar? E uma questão que tem aparecido aí do ponto de vista mais de composição, acho que para concluir, né, porque tem aí, abrir para o debate que tem várias questões. Apareceu uma discussão muito interessante lá que eu acompanhei mais de perto, que foi em Viçosa, que eu acho que é o desafio da gente pensar uma questão que a professora Mauri colocou do ponto de vista de carreira, e eu falei um pouco também mais cedo, que é, nós temos, a carreira é uma construção, e o Antônio falou de subjetividade, né, como que ela se constrói, inclusive, na subjetividade. É aquela expectativa, ao longo da sua vida de trabalho naquela instituição, como que aquilo vai acontecer. Então, a construção de uma carreira é muito importante. Eu dei o exemplo dos auditores fiscais. Eles têm um tempo para chegar no topo muito menor do que o nosso. Mas eles não têm uma perspectiva de carreira que considera uma diferença do nosso trabalho enquanto professores é diferente do ponto de vista de um auditor fiscal. Nós vamos querer ter uma carreira curta e chegar ao topo, independente dessa questão da valorização do tempo, né, dessa construção da carreira, é uma discussão colocada. É esse o ideal? Mas veja, nossa atividade ela não é igual de um auditor fiscal. Nós temos essa questão da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão e da valorização da formação continuada, coloca para a gente um desafio. Como que isso se dá? Ao mesmo tempo, uma carreira de 30 anos responde à necessidade? Você chegar ao topo do ponto de vista salarial, com as pressões produtivistas que a gente tem, e aí você chega e aposenta, ou como uma professora lá no Rio Grande do Sul colocou, chegar ao topo do ponto de vista da malha salarial e depois não ter as pressões para fazer aquilo que você pretende fazer na universidade sem pontuar em ranks. Mas veja, isso só pode ser discutido se a gente acaba com essa discussão de ranqueamento da produtividade. Então, qual que é o desafio do meu ponto de vista? Como colocar uma carreira que ela não seja nem curta, nem longa demais, que a gente considere uma realidade que é a da aposentadoria. A gente tem que dizer a verdade para os trabalhadores desse país, eu já falei isso também de manhã. Mas agora eu tenho que falar de novo, porque isso é muito sério. As reformas da Previdência trouxeram uma situação que a gente tem que trabalhar até ir arrastando e não aguentar mais, e mesmo assim ainda continuar trabalhando. Porque quem não tem integralidade e paridade, ou seja, quem entrou até 2003 ainda tem isso. Depois de 2003 não tem mais, e a gente vai ter situações diversas. São 20 situações de aposentadorias possíveis na nossa categoria, 20. Esse foi o seminário da professora Sara Graneman, em diversas sessões sindicais, uma estudiosa lá da UFRJ, companheira nossa, já foi da sessão do UFRJ, do FERJ, né? O pessoal do Rio fala do FERJ, eu acho estranho. Como que a gente coloca esse desafio em relação à aposentadoria, dizendo a verdade para a nossa categoria? Se você não tiver entrado com a possibilidade de paridade e integralidade, a situação é muito difícil. Nossa luta é de combater a FUNPRESP. Mas o FUNPRESP existe, a gente tem que voltar a ter, inclusive, materiais novos, porque quem está entrando agora está sendo obrigado a entrar na FUNPRESP. Essa situação de uma alternativa individual, a gente tem que dizer a verdade para a categoria. Alternativas individuais não resolvem o problema. A questão de sem integralidade e sem paridade, todo mundo vai para o teto do INSS. O teto do INSS é 7 mil e poucos reais atualmente.
Inclusive, o governo colocou isso tão claramente que vocês devem lembrar que no último ano do governo Bolsonaro foi passar toda a questão de discussão de aposentadoria não para as nossas instituições, mas para o INSS. Como que isso se dá nessa relação entre amadurecimento ao longo da carreira, valorização dessa experiência por meio também da titulação, que todo mundo possa chegar ao topo da carreira, mas que o topo não seja a morte da pessoa. É um desafio. Eu acho que coletivamente a gente tem que procurar respostas, não para ser pragmático, mas para entender que nós temos que manter princípios e que eles são fundamentais construídos ao longo dessa história do nosso sindicato. Mas esse sindicato, ele só é vivo porque ele responde à necessidade da categoria também. Não é à toa que essa discussão de retorno ao Andes, na UFBA, a participação dos nossos companheiros da Federal do Rio Grande do Norte, dirigido por aquela entidade que quer sempre dar uma... Só aparece quando a gente faz greve. É incrível, né? É uma entidade tão importante que só aparece quando a gente faz greve para dar rasteira na gente. A categoria não aceitou essa rasteira nessa greve. Então, é um desafio, por quê? Porque nós podemos pensar, lembrar lá do caderno de 93. A categoria fazia 3 discussões sobre como progredir na carreira. Titulação, titulação e avaliação, só avaliação. O que a gente hoje coloca como importante para desenvolver na carreira? Nós podemos dizer, reafirmar, veja, não há problema nenhum se a gente reafirmar qual é a situação colocada. Aí a gente reafirma e coloca isso como uma questão importante. Qual que foi a construção da carreira resultando numa malha salarial pelo Andes lá em 2011? Foi construir pelo piso ou pelo teto? Nós temos carreiras no funcionalismo público federal que constrói a carreira pelo teto. Então, quando você chegar no topo da carreira, você vai receber 20% a menos do que o teto do funcionalismo público. E a quantidade de níveis e o valor inicial é calculado de cima para baixo. Nós temos, no mesmo funcionalismo público federal, carreiras que constroem a partir de um piso. E que aí você vai alcançar tantos por cento do piso quando chegar no fim da carreira. Quando a gente olha o nosso projeto de lei, ele é um híbrido entre um piso e um teto. Que você vai ter, tem um piso, mas você chega tantos por cento depois. Onde foi tirado aqueles steps de 5%? Eles foram tirados para que no topo você tivesse 80% a mais do inicial. É isso que a gente quer? Quanto que a gente precisa hoje de step para que essa proporção que foi discutida lá em 2011 se mantenha? Do jeito que está agora, não é mais 5%, fazendo cálculos. Deveria variar, dependendo do quantos por cento a gente quer chegar, entre 6% e 7,5% de step. Mas nós temos hoje alguns steps de 20%, 22%. Como que a gente arruma isso? Com uma proposta que mude a estrutura que existe hoje, a proporção entre 20 horas e 40 horas DE. O que eu estou querendo dizer com isso? As coisas não são discutidas isoladamente. Para a gente fazer essa discussão, tem que pensar no conjunto. Não dá para discutir step sem discutir proporção T20, T40 e 40 horas com dedicação exclusiva. Não dá para discutir se o step é de 5% ou de 10% sem discutir tudo isso. Não dá para discutir qual a porcentagem da retribuição por titulação. No projeto de carreira de 2011 era de 75% para o doutorado. Atualmente nós temos 115%. Nós vamos dizer para a categoria, não, diminui de 115% para 75%. E isso isoladamente, a categoria vai olhar para a gente e falar assim, vocês estão doidos? Tipo, você está doida? Por que a gente tem... Ela só tem sentido se a gente discute a proporção T20 com 40 horas DE. Então, toda essa discussão, ela é um desafio para a gente, porque não dá. E aí é o desafio do CONAD. Nós temos agora o acordo assinado. Vou concluir, então. O acordo assinado. O acordo precisa virar um projeto de lei. Como que a gente vai fazer essa discussão com o acordo assinado com o governo em relação ao projeto de lei, considerando isso?
Nós não podemos chegar lá e falar, não, diminui de 115% para 75% se a gente mantiver qual que é o valor inicial de entrada na categoria. Isso vai fazer a categoria perder. Porque hoje a gente tem 115% para doutorado. Mas a nossa categoria tem condições, eu acho, que nesse acúmulo, que é a força desse sindicato, as suas sessões sindicais, na discussão pela base, de pensar quais as questões que estruturam uma proposta de carreira, que tenha os princípios que sejam para os estaduais, municipais, distrital e para os federais, como que na rede federal a gente pensa numa carreira do magistério federal, em que não haja essa falta de isonomia que tem entre EBTTs e magistério superior, e como que a gente pode avançar, mantendo princípios, mas considerando que a categoria, ela tem condições de, diante dos desafios colocados, porque a gente, para analisar entre o que é utopia e o que é realidade, a gente tem que ter a luta da nossa categoria em relação aos seus princípios, ao seu acúmulo histórico e os desafios colocados do tempo presente. Porque o sindicato, ele só é vivo se ele responder o tempo presente. Porque se ele não responder, ele também não se coloca como uma construção histórica, como uma ferramenta de luta criada pela classe trabalhadora. É isso. Queria agradecer a explanação da professora Clarissa, e aí a gente agora passa para o professor Amaury, que também terá tempo aí de 30 minutos para expor as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o convite, a confiança em fazer esse debate. E eu compreendo que o debate ele tem dois aspectos. Eu vou ter que levantar, porque eu vou mexer aqui um pouco no computador. E eu compreendo esse debate, a necessidade, principalmente, eu acho que a Clarice esclareceu um pouco agora algumas questões que são importantes, né, para a discussão da categoria, e que eu diria que o eixo central do debate, e eu vinha batendo exatamente nisso, tem uma mesa de carreira criada para o governo para discutir reestruturação com o sindicato. Se as pessoas acham que a carreira está desestruturada, o sindicato precisa mudar alguns aspectos para ter subsídio e autorização da categoria para fazer esse debate. Então, é isso que eu acho que o CONAD teria que fazer. Agora, a gente pode aglutinar junto com esse debate aspectos que podem ser eixos de luta para as estaduais, para as distritais. Mas, nesse momento, o objetivo central do CONAD é armar a categoria para discutir com o governo, porque a categoria não pode chegar lá com uma proposta que não foi aprovada nas suas instâncias. Eu acho que é importante. Então, dentro dos pilares que nós discutimos na parte da manhã, nós vamos tentar construir, obedecendo os mesmos princípios, e é o que eu digo, eu provavelmente, em uma outra situação de conjuntura, com uma categoria que tivesse, digamos assim, o pensamento e a concepção de universidade dos anos 80, eu não ia propor nada de modificação, nadíssima na carreira do projeto do Andes. Aí tem que fazer uma correção, Clarissa. No projeto do Andes, não tem o piso diese como piso. Não está escrito lá que o piso é o piso. Ele apenas sugere e bota o valor lá, porque a gente não queria associar exatamente para o processo de discussão. Então, o piso é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Vai ter que discutir claramente isso. Mas no projeto não está preso lá, escrito no projeto, que é o piso de IOS. É o valor da época, quando ele foi apresentado. Aí, tem uma outra coisa. Por exemplo, a retribuição por titulação também não é 125%. Não é. Ela tem uma coisa mais grave ainda. Mais grave ainda. A retribuição por titulação, ela imagine os senhores, ela depende do regime de trabalho. Ou seja, ela é 115% para a dedicação exclusiva, ela é 86% para o T40 e 57% para o T20. Explicação rápida. Eu e Cláudio fizemos doutorado, aí eu gosto de exagerar, com o mesmo orientador, terminamos no mesmo dia, fizemos o concurso no mesmo dia. Ele foi contratado como dedicação exclusiva
e eu como T20. Ele tem o mesmo doutorado que eu, inclusive o mesmo orientador. Aí a retribuição dele é 115 e a minha é 57. Essa é a aberração que está na nossa categoria hoje. Aí eu explico porque tem o T40. Tem o T40 porque a discussão da dedicação exclusiva estava associada ao trabalho de juízes e médicos. Tem uma reivindicação, ela não é preferencial e está no projeto como os casos de exceção, que poderia ter sido garantido já com o T20, mas não é garantido no T20 porque é um direito dos advogados, das pessoas de direito e do médico para ter 60 horas de trabalho no serviço público. Então, isso garantiria para essas pessoas, né? Alguns médicos que não precisam ter os seus consultórios, né? E a gente sabe da dificuldade que tem isso. Então, essa é uma das aberrações. Ou seja, o doutorado, o seu doutorado, depende do regime de trabalho. Isso é uma aberração, né? É uma aberração. A mesma forma, durante esse período, teve período que a retribuição de dedicação exclusiva de quem tinha mestrado era maior do que quem tinha doutorado. Entende? Isso passou de 2012 para cá. Então, há uma desestruturação clara e o governo usava um modelo matemático para fazer isso. Tinha hora que ele aumentava o salário dos de baixo e depois diminuía o do meio. Por que diminuiu o do meio? Adjunto 4 aqui, que foi aposentado, sabe por quê? Porque na época os adjunto 4 era a maioria na universidade. Ele tirava do bolso do adjunto 4 para botar nos associados e titulares, o que era menos. Hoje, ao contrário, ele fez exatamente o contrário agora nessa negociação. Fez uma aglutinação para que os de cima recebam. Por quê? Porque na parte de baixo, hoje, é bem pouquinho. 6 mil pessoas é que vão receber aqueles 31% que foi dado no aumento do governo. Então, é todo um jogo matemático. Eu chamava isso de buraco acadêmico. Cada linha dessa representa um ano, depois ele subiu, aí igualou todo mundo. Como é que ele fez isso? E a categoria não notou. Ele aumentava a RT e diminuía o vencimento básico. Quem for associado e titular aqui vai entender que em 2015 a retribuição de titulação dele era essa linha azul, lá em cima. Depois ela vem baixando. Ou seja, a retribuição por titulação já foi quase 160%. E as pessoas não notavam. Então, de 2015, ele foi baixando a retribuição por titulação e aumentando o vencimento básico. De quem? Dos titulares. Porque é uma ferramenta matemática. Ou seja, para que você não sentisse, e as pessoas não tenham a mania de olhar para o contra-cheque, que o seu dinheiro estava diminuindo, ele ia diminuindo a retribuição de titulação e aumentando o vencimento básico. E os do meio ficavam na mesma coisa. Foi isso que os governos fizeram, em termos... E esses são desafios que são importantes. Aí isso representa o quê? Representa uma carreira bagunçada no seguinte aspecto, de steps. Os steps. Esses são os níveis. 13 níveis, cada step tem um valor. A nossa proposta era, o que é definir o menor e o mais alto salário? A gente chama isso de amplitude vertical. Amplitude vertical é o menor salário, o inicial, de um regime de trabalho e o maior salário. Você define e depois você distribui isso ou linearmente ou por qualquer outra função. A gente preferiu fazer linearmente, a pessoa crescer numa função linear. Ou seja, você vai aumentando de nível, um nível dependendo do outro, A gente fez isso no projeto de carreira do Andes, para tentar corrigir. E a amplitude horizontal é entre o salário do T20 graduado, que é o menor salário da universidade. Aliás, o plano de carreira dos funcionários do Andes obedece essa linha. O menor salário dos funcionários do Andes é o professor T20 graduado. Ou seja, a gente fez isso para os nossos funcionários. Né? E você vai crescendo essa amplitude vertical para ter uma relação entre o T20 graduado e o dedicação exclusiva titular. Isso precisa ser resolvido, porque está tudo bagunçado. Né? Tá tudo bagunçado. Hoje, o que existe na universidade, vocês pensam, é T20, T28 e T40. É isso que existe hoje. Quem acha que é dedicação exclusiva, que está recebendo dedicação exclusiva, não está recebendo. Hoje, os regimes da gente, T20, T28 e T40. Esses números, como eu sou físico, eu gosto muito disso do número, mas eu deixei de mostrar, porque deixa mais a maioria das pessoas agoniado em relação a isso. Eu deixo de mostrar essa coisa. Bom, por que isso acontecia? Né? Por que isso acontecia? Né? Quando você faz o vencimento de uma parte da categoria aumentar e a sua retribuição diminuir,
É a mesma coisa, você tem 2 armários com 2 gavetas. Aí você tem aqui 10 bananas nessa gaveta e você quer manter a mesma coisa. Aí você tira 3 da de cima e bota na gaveta de baixo. É isso que foi feito, entendeu? Foi isso que foi feito. Então, eu acho que a gente precisa fazer essa configuração. Agora, como fazer isso? Né? Como fazer isso? Dentro dos princípios que a gente tem levado. E a reclamação da categoria, aí eu acho que são desafios mesmo, entendeu? São desafios mesmo. E qual é o principal desafio? E o principal elemento a ser definido é: nós vamos abdicar da aposentadoria integral, da luta pela, digamos assim, anulação das reformas da Previdência. Se a gente for, aí é isso. E aí cabe, porque a gente diz que a categoria mudou, né? A sociedade mudou, a universidade mudou. Se cabe, a gente tem que ter esse desafio de propor uma nova carreira que se adeque às regras da aposentadoria. Porque eu disse de manhã, eu não vejo outra opção. Carreira para mim é eu olhar e dizer, essa é a estrada que eu vou seguir no meu trabalho. E quando eu estiver no topo, é a hora de sair. Essa é a visão que eu tenho de carreira. Você amadurece e chegou no topo. Se não, vamos fazer carreira com topo flexível. Entendeu? Você chegou, falta 2 anos, aí o governo aumenta mais 2. E você vai correndo sempre atrás do outro, né? Um topo flexível, você correndo atrás do sempre do mau salário. É claro que a categoria só pensa em grana. Quanto mais grana no bolso. É tanto que ela abriu. Quando ela olhava para a tabela e tinha dinheiro no bolso, ela não queria mais saber se era dedicação exclusiva, se não era uma linha só no contra-cheque. Entendeu? Porque as perdas são muitas. Já em 93, a gente deixa de ter uma linha no contra-cheque. Uma linha só, que era a dedicação exclusiva, o doutorado, tudo junto. E sabe qual era a ideia dos anos 90? Porque de manhã eu disse isso, toda reformulação de carreira é para destruir o serviço público. Então, carreira, antes de tudo, é defesa de concepção da universidade que você pensa e do serviço público. Ou seja, você defendendo carreira, eu estou defendendo a existência da universidade pública. Por quê? Porque é um contrato de longo prazo. Então, quando você tem carreira, você submete a pessoas a quase 30 anos segurando aquela carreira. Ele não pode acabar com aquela carreira, porque, não, acabando com a carreira, ele tem mais dificuldade de acabar com a universidade, entende? Ou com qualquer órgão do serviço público. Então, carreira, antes de tudo, é uma garantia do serviço público. O que era que ele fazia nos anos 90? A ideia, então, toda ela vai ser política associada à política de ajuste fiscal, né? O governo quer economizar com o serviço público. Então, o que é que ele fazia? Ele começou a criar gratificações. Nós tivemos gratificações, a gente teve uma chamada GRIP, GEMAS, GDSD. Eu vi a hora ele criar uma Covid, agora o Bolsonaro poderia ter criado uma Covid. A gente teve várias gratificações, porque qual era a ideia deles? Era criar gratificações e na hora da aposentadoria dizer que ela não entrava na aposentadoria. Era a forma de fazer a reforma da Previdência. Fernando Henrique não conseguiu isso. Não conseguiu, e a gente continua até 2003, quando, infelizmente, o Lula mata a aposentadoria integral. Não é? Mata mesmo. Não é? E uma em 2013 mata a pensão integral. Não é? Que as pessoas esquecem, mata a pensão integral. Ninguém mais recebe pensão integral. Entendeu? As pessoas não falam, não começam a pensar nisso. Entendeu? Então, está tudo destruído. O que é que a gente vai construir? Então, aí eu acho que o desafio maior é pensar em steps. Para resolver uma situação dessa com a categoria que nós temos, né? Não pensar mais numa malha salarial que o salário cresça mais rapidamente na parte de cima, que ele crescesse mais rapidamente na parte de baixo. Ou seja, você começa a ter compensação maior no início, que inclusive é um equívoco que algumas pessoas dizem que precisa pagar mais para quem tem o piso do INSS ter garantido. Nossa carreira, todo mundo vai ficar com o piso do INSS, porque todo mundo, eu digo dedicação exclusiva, ganha acima do piso. Não é? Então, você vai pagar o piso sempre, você vai pagar o CIF, quando fizer a média, vai dar o piso. Então, mas se você começa a pagar mais, tipo, exemplo, né? Ou seja, quando você passasse do nível 1 para o nível 2, você teria 20%. Do nível 2 para o nível 3, tantos por cento. Para que ela amaciasse na parte de cima. Para que eu não ficasse pensando só naquele salário mais alto lá de cima. Eu já estou sendo compensado durante a minha carreira. Esse era um aspecto importante. Agora, não tem como dissociar, a não ser que a gente adira ao pensamento dos auditores fiscais, né? Essa é a ideia. Eu não sei.
é claro, eu falo isso, mas isso é quem é jovem há mais tempo, né? Que pensa nisso. Eu acho que eu não quero trabalhar a vida toda. Eu não quero de jeito nenhum. Quem quiser morrer trabalhando, que morra. Eu não vou morrer trabalhando, entendeu? Eu quero parar para aproveitar o resto de vida que eu tenho. Então, eu preciso parar na hora que eu tiver em condições de parar, e nesse aspecto, ou seja, com o maior salário da carreira. Antigamente, era assim, como você não tinha o titular, né? O titular fazia parte do concurso, quando você participava, chegava em adjunto 4, aí você se aposentava como adjunto 4, mas o salário passava para salário de titular. Era isso, Fernando Henrique foi quem tirou. Isso é mais uma, estou só lembrando as tiradas, os anuênios, a licença sabática, todas aquelas coisas que... Licença sabática não, licença... Como é que chamava a licença lá? Eu esqueci aquela licença de... A cada 5 anos. Esqueci o nome da licença. Não, não é sabática não, é outra. A cada 5 anos você tinha direito. Era licença prêmio. Licença prêmio. Não é? São aspectos importantes para se discutir. O que é que a gente vai construir? Eu acho que nesse momento, né, se a categoria mudou e a categoria tem um desafio de enfrentar e acha muito difícil reverter a reforma da Previdência, ela tem que pensar numa carreira que esteja de acordo com as regras atuais. Pelo menos para a transição. Agora, um outro aspecto que é importante. Nenhuma discussão de carreira nesse momento com nenhum governo, seja ele de esquerda ou de direita, nós nunca tivemos governo de esquerda, né? Digamos a verdade. Nenhum desses governos, nós vamos ter a carreira que a gente deseja. Né? Nenhum deles a gente vai ter a carreira que deseja. Então, é importante que a gente compreenda isso nesse aspecto de você ter a variação. Agora, me preocupa muito, né? Eu tinha escrito um texto para o CONAD, e o texto está aqui, e na realidade ele apresenta essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha que eu faço um estudo sobre uma coisa que eu chamo fator de previdência. Então, o cálculo de cada nível vai estar associada à remuneração do docente, como ele vai receber, com o vencimento básico. Aí um vencimento básico, eu acho que a categoria tem que definir a partir de estudos que apresente do próprio Congresso. Eu digo, o vencimento... Sabe por quê? Porque você dizer assim, eu quero o piso do magistério. Isso soa um pouco ruim. Piso, que piso? Ou seja, o piso das 40 horas para ser piso do T20. Porque o professor é universitário. Né? Então a gente precisa criar um piso. Do jeito que ele definiu, piso do ensino médio, você teria um piso do ensino superior. Por que a gente luta isso? Lutar e aprovar no Congresso não mata ninguém. O problema é a disputa e ter força suficiente para discutir isso com o governo. Então, você teria um vencimento. E esse vencimento básico, agora, ele sim, ele é gerador a partir de um índice que leva em consideração esse fator. O fator de aposentadoria e o nível anterior. Tá certo? Ou seja, você não vai ter mais um crescimento de malha salarial dependendo do nível anterior. Você depende, todos eles dependem do vencimento básico. Aí você teria uma curva desse tipo aqui, que eu estou mostrando aqui, nesse lado aqui, aquela azul e a vermelha. E ali eu estou comparando a atual estrutura do Andes, a vermelha, e a azul seria o que seria a proposta. Você vê que há 2 crescimentos diferentes, né? 2 crescimentos diferentes. Um para 13 e um para 15 níveis. E por que 15 níveis? Porque quando você pega agora, como os professores de ABTT se aposentam, como os homens e mulheres se aposentam, você faz um modelo matemático para fazer esse cálculo e calcula para que você tenha 30 níveis com interstício de 2 anos. E aí, eu queria fazer uma defesa, mas muito grande ao interstício de 2 anos. A redução do interstício de 2 anos, para mim, é produtivismo. Já disse isso de manhã. O tempo não é secundário. O tempo não é secundário. O tempo, além de tudo, de ser uma das coisas mais importantes da nossa vida, ele é relativo. Então, ele é relativo, você precisa ter um debate, e eu acho que os 2 anos são suficientes pelo tempo que a gente teve sendo sufocado pelo produtivismo. E a gente sobreviveu. A gente sobreviveu sendo sufocado pelo produtivismo. Você reduzir o tempo de interstício para você progredir na carreira é assumir todas as políticas nefastas de produtivismo que foram colocadas. Reduzir tempo de doutorado, reduzir tempo de mestrado e reduzir o interstício. É dizer que você vai fazer... eu posso mexer nos critérios. Não vai mexer nos critérios. A partir do momento que você aprovar 18 meses,
para interstício, quem vai escrever as resoluções são os produtivistas da universidade. São eles que mandam na gente hoje e fazem com que a gente não cumpra os nossos princípios do sindicato. Porque uma coisa é entender as lutas do sindicato, a outra coisa é o cotidiano da universidade. Por isso que eles botam gestão. Gestão vale ponto hoje. E na proposta do ANDE nunca teve validade isso. Gestão é uma atividade docente. O docente, que está dentro da atividade docente. Não precisava ter essa diferenciação do quase elemento. Por fim, a dedicação exclusiva, do jeito que está, como eu disse a você, hoje nós temos na universidade T20, T28 e T40, ela foi burlada, e Clarice tem razão. Ela foi burlada, inclusive, e vem sendo burlada, principalmente nas áreas de ciência e tecnologias, principalmente nas ciências duras, chamadas ciências duras, que eu chamo de ciências moles, né? Como? O marco de ciência e tecnologia permite isso. E sabe como é que aprovaram o marco de ciência e tecnologia? Para aprovar o marco de ciência e tecnologia era necessário uma PEC, uma emenda constitucional, e a reitora lá da UFMG, como é, de Salomão, como é o nome dela? Margarida Salomão, que é prefeita de Juiz de Fora agora, né? Prefeita de Juiz de Fora. Ela conseguiu articular dentro do governo, na hora do governo Dilma, uma articulação de 2 semanas. Você imagine, articular uma reforma, uma emenda constitucional dentro desse Congresso em 2 semanas para colocar inovação. Só botar a palavra inovação na Constituição, que não tinha. Não tinha. E Margarida Salomão é responsável por essa emenda constitucional, e aí abriu as portas, porque precisava ter inovação para abrir as portas para dedicação exclusiva. Aí abriu. Você vai trabalhar nas empresas do lado de fora, e tem mais essa. Você vai, e o Marco diz assim, você tem que guardar segredo o que você estudou lá na empresa, não pode trazer para a universidade. Você tem, é segredo que quem pertence é a empresa, e a empresa pode lhe pagar o que quiser. Aí, por isso, lá na minha universidade tem um departamento que os caras ganham 50, 60 mil reais nessas empresas. 50, 60 mil reais. Então, esses caras, eles vão fazer o quê? Eles vão continuar dominando através das fundações de apoio, que são várias, toda universidade tem a sua, e um banco que funciona à disposição dos professores, porque eles recebem os recursos das empresas, recebem os recursos do governo, e estou terminando, Claudio, e salvaguarda das fundações de apoio. Tem um departamento na minha universidade que tem 60 milhões de reais à disposição dele na fundação de apoio. 60 milhões de apoio. Então, todo esse debate repassa por isso. O que é que a gente vai fazer e o que é que a categoria tem e qual é a disposição que nós temos para fazer. Falta 20 ou ainda falta 10? Ah, eu achei que era para terminar. Tá, então tá bom. Então tá certo. Não, então tá, eu adiantando, achando que ia terminar. Então tá isso. Eu ainda acho que uma outra coisa se a carreira é uma coisa importante para manter a universidade pública, porque é um contrato de longo prazo, ou seja, e é a defesa de concepção de universidade, ela existindo, a universidade continua a existir. Tá certo? Ela existindo. Quando é que uma carreira deixa de existir? Quando o último membro daquela carreira se aposenta. Né? Você deve ter algum funcionário, por exemplo, talvez do RU. Do RU. Não tem mais. Aí, quando o último aposentou, acabou. Motorista na universidade. Você tinha lá no plano de saúde. Quando ele se aposenta, acabou a carreira. Então, por isso que ela garante, entendeu? A carreira garante. O concurso público para estar substituindo essa coisa. A minha universidade agora vai fazer sozinha, um concurso para 80 vagas de professor temporário. 80. Antigamente, a gente fazia vaga de temporário no próprio departamento. Né? Ela agora abriu o edital, como se aí as coisas, vou ser professor, vai ser temporário. Então, ela vai se modificando a partir disso. Né? Então, nesse aspecto, ou a gente vai pensar como resolver esses problemas na luta do cotidiano, porque a carreira nova, ela é sustentáculo para o futuro. Ou seja, qualquer proposta de carreira, eu acho que venha por aqui, que não seja um remendo desta carreira, ou seja, tem que ser uma nova concepção de malha salarial, que venha para quem está entrando. Para quem está entrando, entendeu? Não dá. Nós que estamos na carreira velha, nós vamos entrar numa coisa que a gente chama de transposição lateral. Que o governo nunca aceita isso, mas a gente vai lutar. Que é transposição por cima.
Quem aposentou como adjunto 4 sabe desse sofrimento, né? Quando criou o associado 4, o cara ficou lá. Hoje, um professor adjunto 4 recebe 50% do salário do professor atual. O cara que está aposentado com adjunto 4. Da época do associado. E quando Fernando Henrique fez a primeira assustada para a reforma da Previdência, muita gente ficou com medo e se aposentou e hoje recebe 50% do salário, né? Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto importante, de pensar numa solução, e aí é uma solução de malha salarial com pensamento matemático, pensamento científico para dar conta do problema. Se não, fica com a malha assim. Agora, não deixe de ter, né? Eu não vou deixar de ter essa concepção, apesar de que eu já estou no abono permanente já faz 5 anos, devia ter aposentado. Não aposentei ainda, porque eu tenho muito medo de parar de dar aula, mas dia 15 de março eu vou pedir, agora eu vou sair, né? Entendeu? Eu vou ter que sair. Porque não adianta. Primeiro, eu estou tomando vaga de outras pessoas. Essa é a primeira concepção. Se eu tenho o direito à aposentadoria, eu tenho que sair para que entrem novas pessoas para trabalhar. Isso é essencial que se faça. É essencial. Isso me dói na cabeça também. Por dinheiro, não estou pensando. Se tem uma coisa que eu consegui ser, foi organizado financeiramente. Não tenho o menor problema financeiro. Nunca pensei tão bom chegar no topo da carreira financeiramente como eu estou agora, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Relacionar a carreira com a aposentadoria, aí a gente vai ter que pensar. É a aposentadoria atual? São as regras da aposentadoria atual? Se você quer uma universidade para o futuro, tem que ser. Tem que ser. Tá certo? Tem que ser. Me preocupa muito, porque por onde eu andei, as pessoas reclamam exatamente disso. Reclamam de quê? Eu tenho 45 anos e já estou no topo da carreira. Eu acho errado mesmo. Sempre achei errado, ligeiramente. Essa coisa de entrar doutor e pular não sei quantos, eu acho errado. É errado isso. Disse hoje de manhã aqui. Disse de manhã. Não acho que o doutorado e a titulação deva ser critério de ascensão vertical. Ele é critério de ascensão horizontal. Aí é difícil entender isso? Não, não é. Eu sou nível 10. Eu não sou doutor, eu ganho 10. O cara que é doutor ganha 15. Pronto, é isso. A carreira depende do amadurecimento, claro, claríssimo. No passado nós tínhamos vários professores que não tinham titulação e deram contribuições incríveis à universidade, incríveis à universidade. Não vejo. Agora, é claro que nós estamos subjugados ou dentro de um esquema de que, para você fazer pesquisa, o que é necessário ter? Doutorado. Por quê? Porque a gente abriu mão de lutar pelo financiamento público para que a universidade elaborasse o seu plano de pesquisa, ela elabora junto com os seus professores e com a comunidade universitária o que é que ela vai pesquisar. Hoje não é assim, é individual. Você escreve e não pede dinheiro à universidade, você pede dinheiro às agências de fomento que são externos. É a velha heteronomia. Entendeu? Então, hoje você não tem um plano de pesquisa da universidade. Isso impera também, porque se você tivesse recurso para abrir editais dentro da autonomia universitária, eu abriria dinheiro para um professor fazer pesquisa sem ele ter título. Sem ele ter título. Por que um professor sem título não sabe fazer pesquisa? Claro que sabe. Senão o homem não tinha descoberto a agricultura. O cara, quando descobriu que plantou uma semente e ela nasce de novo, ele tinha doutorado? Não tinha. Todo mundo é capaz de pensar e de pescar. Não é o título que faz você ser pesquisador. Não é o título. Entendeu? A gente abre mão de vários aspectos. Outro aspecto é esse. É o financiamento da pesquisa dentro da universidade, que o dinheiro viesse direto para cada universidade e não ficasse dentro dos, vou usar a palavra coluios, dentro dos coluios dos comitês de pesquisa, né? Se garantindo para um grupo aqui e outro grupo acolá. Não é isso. Porque eu tenho certeza que todas as universidades têm pessoas que não tiveram condições, várias condições de fazer a sua pós-graduação, mas teriam uma capacidade suficiente para fazer pesquisa, entendeu? Qual é o problema da titulação? E a gente obedeceu e acreditou isso. Transformou a titulação na coisa mais importante. E não é. Não é de forma alguma. Não é. Eu vou morrer dizendo isso. Não é. Não é porque não. Um doutorado, ele não pode ser trocado por 30 anos de experiência de relação social de um professor dentro da universidade, ensinando, conversando com os outros. Não troca. E principalmente esses doutorados.
que estão aqui, que de 96 para cá, a produção de doutores no Brasil é maior do que a produção de automóvel. Eu digo a linha de inclinação. É maior do que a produção de automóvel. Então, a gente ficou submetido a essa situação. Então, pensar carreira tem que pensar todos esses aspectos. Nesse momento de crise, para resolver a negociação com o governo que vai ser feita, que é isso, esse é o desafio. O sindicato vai conversar com o governo lá. Ele hoje só tem o que foi aprovado em Uberlândia. A gente vai ter uma parte da categoria dizendo que não, que precisa modificar. Então, o que é que nós vamos modificar? Entendeu? O que é que nós vamos modificar? Esse é o debate que tem que ser feito. Se for de malha salarial, é mais simples, é bem mais simples, né? Qualquer modelo matemático garante isso, garante uma distribuição de salário sobre isso.